Fala pessoal, Bruno da Escola de Sites e nesse vídeo daqui eu vou te mostrar 7 dicas matadoras para você utilizar o plugin Elementor e aumentar aí a sua produtividade em criação de sites. Para essas dicas eu vou usar aqui como exemplo o site do Matheus que eu estou desenvolvendo, ainda não é o layout final, mas já está ficando muito massa e sim, já te antecipando aí, vai rolar um tutorial completo de como fazer um site igualzinho esse aqui, passo a passo aqui no canal, então fica de olho. Mas vamos lá, a primeira dica que eu queria te passar, nesse site eu nem usei tanto isso aqui, em sites maiores com mais páginas, é muito prática essa função, é saber que quando você tem o Elementor instalado dentro do WordPress, se você apertar Ctrl mais a letra E ou Command E, se você tiver no Mac, ele tem esse explorador aqui para você pesquisar. Então se eu quiser achar aqui a página de início que eu criei, basta eu apertar Ctrl E ou Command E, escrever início aqui e ele aparece aqui a página para a gente editar. Em sites pequenos, beleza, essa dica aqui não é tão relevante assim, não vai fazer com que você tenha um aumento muito grande de produtividade. Mas para sites que tem muitas páginas, que nem o site da Escola de Sites, ou então se você está desenvolvendo um blog e tem várias postagens de blog, essa função aqui é muito prática. Basta a gente pesquisar, clicar aqui e ele já abre o editor do Elementor muito fácil. A segunda dica, já aproveitamos que estamos aqui com o Elementor aberto, que eu vejo muita gente negligenciando, ou às vezes ficando com o pé atrás de usar, acha que não é muito certo, mas é utilizar os blocos e templates do próprio Elementor. E você, se você está começando, talvez você nem sabia que tinha essa função. Quando a gente clica aqui ó, em criar uma nova seção, tem essa segunda opçãozinha cinza aqui, dessa pastinha cinza, que tem várias e várias páginas aqui para você utilizar como exemplo ou para ter ali uma certa referência. Claro que você sempre vai querer fazer um design único ali para o seu cliente e cada site ali vai ter certas peculiaridades, né? Mas isso aqui como uma base, não para você usar cegamente, simplesmente, né? Mas para você ter uma base, buscar inspiração e principalmente buscar inspiração em estruturas prontas, isso aqui é fantástico. E além das páginas, nós temos também os blocos. Então eu costumo, quando eu estou iniciando um projeto, eu uso bastante os blocos. Eles são mais crus realmente para você ir lapidando eles com o tempo, mas tem vários blocos aqui bem interessantes para você já ter uma estrutura montada. Então o que eu gosto de fazer? Eu busco algumas referências de site no mesmo nicho que eu vou criar e aí eu monto numa folha de papel mesmo, no bloco de notas, mais ou menos a estrutura que eu acho que é interessante para iniciar esse projeto. Então vai ter ali um menu, a capa, uma seção de contato, uma seção dos serviços, clientes, parceiros. Eu vou montando mais ou menos essa estrutura e aí eu uso os blocos para começar a desenhar isso aqui e me economizar bastante tempo, tá? Tem muitos blocos aqui, tem alguns que são inclusive páginas praticamente completas aqui de blog, de postagens, mas olha, tem muita coisa e você pode vir aqui em cima, eu já dei o scroll aqui para baixo, né, mas você pode vir aqui em cima e filtrar também pela categoria, que é o que eu geralmente faço. Então, se no meu brainstorm ali eu pensei que, olha, nessa terceira seção aqui vai ser algo de sobre nós, então eu venho aqui em About e dou uma olhadinha aqui no que eu tenho disponível. Não necessariamente eu vou usar e muito menos usar essa estrutura aqui de fato, mas já é um bom passo que me economiza bastante tempo para eu já ir montando aqui uma certa estrutura. E lembrando, quando a gente importa essas seções aqui ou esses blocos, a gente pode alterar eles da forma que a gente quiser. Então a gente pode mudar o fundo, as imagens, o texto, espaçamento, tipografias, cores, absolutamente tudo. Eu só gosto de usar eles como uma base para a primeira estrutura, tá? Uma vez que você clica aqui em inserir, lembrando que você vai precisar se conectar na sua conta da Elementor e aí qualquer conta gratuita serve, tá? E aí se você não tem uma conta, basta você clicar lá em criar minha conta e linkar com a sua biblioteca. Bem fácil, não tem segredo nenhum. A nossa terceira dica não é especificamente ali falando do Elementor, mas é um outro plugin que eu tenho usado demais em todos os sites dos nossos clientes e facilita muito no quesito organização. Principalmente quando você está no início ali do projeto, tendo muitas ideias de conceito, se aquela imagem vai dar certo. Por exemplo, nesse site aqui do Matheus, eu fiz vários testes de imagens recortadas aqui, às vezes mudando a sombra, fiz esse teste aqui com umas dessas estátuas que eu estava testando, no final acabei não usando tanto quanto eu imaginava, mas eu fiz aqui alguns testes de recorte com ele e fui adicionando e vendo o que ficava melhor. Para isso aqui não virar uma bagunça, o que eu fiz? Eu usei esse plugin aqui que vocês estão vendo, chamado Happy Files. E eu já falei dele aqui no canal, tem um vídeo exclusivo que eu falo aqui sobre organização das suas mídias, mas como eu realmente tenho utilizado muito ele e usei também nesse projeto específico, eu achei que ficava uma boa dica aqui para uma das 7 dicas matadoras para aumentar a sua produtividade aqui com o Elementor, que ele vai facilitar para você escolher as mídias quando você estiver editando com o Elementor, tá? Esse plugin aqui, ele por algum motivo, ele não tem na biblioteca direto de plugins do WordPress, tá? Então se você vier aqui em plugins, adicionar novo e pesquisar aqui por Happy Files, você não vai achar ele, eu não sei muito bem o porquê. Você tem que ir no site oficial deles, inclusive vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo para não ter erro. E aí você pode clicar aqui em Download e aí ele tem duas opções. Tem tanto a versão gratuita, que você consegue criar até 10 pastas para se organizar,
que costuma ser bem suficiente. E tem a versão paga também, se você precisar de mais, se for um cliente ali muito grande, considere também comprar aqui o plugin deles, porque é muito bom e vale bastante a pena. Mas aqui você pode usar a versão gratuita para você testar sem problema nenhum, ela funciona muito bem e é essa que eu estou utilizando nesse site aqui. Basta você clicar aqui em Download, ele vai baixar aqui o arquivo .zip e aí você instala que nem a instalação do Elementor Pro. Você vai vir aqui em Enviar Plugin, arrastar o arquivo zip, ativar e ele já vai estar funcionando. Próxima vez que você abrir as suas mídias, ele vai ter aqui essa aba aqui para você poder criar novas pastas, que nem eu criei várias aqui, uma pasta para logotipo, uma pasta só para as fotos do Matheus. Então aqui algumas fotos que eu estava dando uma editada, também botei aqui as fotos recortadas, fundos, ícones e imagens de suporte. Tudo muito bem organizado aqui nas nossas pastas. Isso faz com que quando a gente estiver montando esse site, a gente tenha um processo mais rápido, mais ágil de edição. A quarta dica que eu tenho para você é de usar as seções internas no Elementor. Eu tenho muito contato, como a gente tem a comunidade de alunos, a gente faz análise do site dos alunos, eu tenho muito contato com a galera que está começando. E mesmo que eu bata muito na tecla, eu vejo a galera quando está criando um layout totalmente do zero, esquecendo de usar seções internas. E obviamente que não é nada obrigatório, você não é obrigado a utilizar, mas nos meus layouts eu tenho cada vez mais visto que se você não está conseguindo chegar num resultado que você queria, que você não está utilizando as seções internas da forma correta. O que é uma seção interna? A gente pode ver aqui que quando a gente cria uma nova seção, a gente pode escolher uma certa estrutura. Nessa estrutura, a gente está escolhendo o número de colunas que a gente quer nessa nossa seção. Acompanha aqui comigo que você vai entender. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma seção com 2 colunas. Olha só, eu tenho uma seção indicada aqui por esse azulzinho e aqui dentro a gente tem 2 coluninhas, uma do lado da outra. Vou até aqui aumentar a altura dessa seção para ficar um pouco mais fácil de visualizar. Então coluna 1 e coluna 2. Só que a gente tem a possibilidade para a gente expandir aqui as nossas possíveis edições de layout. A gente pode adicionar aqui uma seção interna dentro de cada uma dessas colunas. E o que isso faz? Isso cria uma nova divisão com colunas dentro. Ou seja, é basicamente um inception de colunas. A gente tem aqui uma seção interna com uma coluna, dentro dessa coluna a gente tem outra seção interna e dentro dessa seção interna a gente tem outras 2 colunas. Esse caso aqui é um caso um pouco mais extremista, né? Não vejo você utilizando uma seção desse tipo aqui, mas percebe que agora você tem um controle muito refinado do que você quer fazer aqui dentro e aí você consegue criar estruturas razoavelmente bem complexas aqui dentro, tá? Você pode inclusive duplicar colunas aqui dentro e até mesmo seções internas dentro de uma coluna. Ou seja, em resumo, você consegue fazer o layout que você quiser. A única limitação vai ser a sua criatividade e ter um pouco de prática de entender esse conceito aqui. Mas claro, eu nem sempre uso uma estrutura maluca dessa aqui. Nesse caso, por exemplo, eu usei uma estrutura bem simples. Eu tenho uma seção aqui principal e para eu ter um controle maior aqui das margens, do tamanho aqui do Matheus, dos espaçamentos, eu botei uma seção interna aqui dentro para controlar melhor, por exemplo, a largura do conteúdo. Então se eu quiser diminuir isso aqui, fica muito fácil, sem que eu tenha que mexer no fundo ou em outros elementos que poderiam ter aqui dentro dessa seção. A grande sacada aqui é a gente ter o controle individual de cada estrutura que a gente criar e a gente não precisa ficar mexendo tanto ali com margens, espaçamentos individuais dos objetos. Isso faz com que o nosso layout fique mais elegante e fique mais fácil caso a gente precise fazer alguma modificação. Então é bem comum a gente utilizar essas seções internas em vários lugares aqui do nosso site. Ó, aqui tem outra seção interna para a gente conseguir separar essas 2 estruturas. Aqui a gente tem uma outra seção interna aqui, ó, uma embaixo da outra para a gente ter essas colunas e de novo um controle individual do tamanho que a gente quiser para elas. Eu acho que em todas as sessões eu acabei utilizando, menos nessa última, mas ela ainda não está finalizada, então talvez eu ainda utilize nela, mas saiba que se você quer fazer layouts mais completos, mais complexos também, eu recomendo que você dê uma estudada e dê uma testada também, vai fuçando nas seções internas. Esse widget aqui do Elementor, que é super simples, mas é bastante poderoso para layout. E aí uma vez que você começa a criar layouts mais complexos, mais elegantes, a gente vai para a nossa quinta dica, que é utilizar a função de navegador do Elementor e nomear as suas seções, deixar o seu ambiente de trabalho dentro aqui do Elementor de forma organizada. E sim, isso faz muita diferença quando você pega projetos maiores, projetos mais complexos e você precisa se achar, tá? Quando tá tudo bagunçado, você acaba se perdendo e aí você vai ter muito mais trabalho do que se você tivesse organizado ali, parado. Sério, você não precisa parar acho que não dá nem 2 minutos se você parar e for renomeando aqui as seções que você tem e, se puder, algumas seções internas e alguns elementos, alguns widgets aqui principais. Para a gente habilitar o navegador, a gente vai vir aqui nesse íconezinho aqui embaixo, esse segundo ícone, bem aqui embaixo mesmo, tem escrito aqui navegador,
e ele abre esse pop-up aqui, que a gente pode mexer ele aqui, botar ele em qualquer canto, e ele é basicamente a estrutura escrita do nosso site. Então ele tem aqui, ó, a capa, porque eu renomeei nesse caso, né, mas era a primeira seção. Dentro dessa capa a gente pode ver que tem uma coluna, e eu usei aqui justamente a seção interna. Dentro dessa seção interna a gente tem duas colunas e a foto do Matheus. Então isso aqui facilita você se achar, e muitas vezes quando você tem uma sobreposição de elementos, que está bastante na moda, né, então às vezes um elemento flutuando no meio da tela do usuário, ou você colocou alguns enfeites, alguma coisa ali com efeito de movimento, seções ou coluna dando um overlapping, né, se sobrepondo, efeitos que estão muito na moda, aqui com o navegador fica mais fácil de você achar tudo e editar, sem ter que ficar adivinhando em qual coluna que você colocou aquele elemento solto, tá? Então isso aqui é uma boa prática. E aí, se você for duplicar essa página aqui ou usar essas outras estruturas, é legal que você já tenha nomeado, porque uma vez que você copie e cole em outra página, isso aqui também já vai estar com todas as informações. Então normalmente faço ali um primeiro esboço, já renomeio tudo e dou andamento com o projeto. Essa organização separa aí os amadores de quem é realmente profissional, trabalha com isso e quer entregar ali o melhor resultado para o seu cliente. Já uma outra dica, nossa sexta dica matadora aqui, que também poupa bastante tempo, mas você precisa ter um mini trabalho ali antes no início, é você configurar as fontes padrões e as cores padrões do site. Bruno, não entendi nada, vou te mostrar aqui um exemplo. Quando a gente vem nesse menuzinho aqui em cima, tá vendo esse menu hambúrguer que chama com essas 3 barrinhas? Quando a gente clica aqui, a gente tem essa primeira opção aqui chamada configurações do site. Quando a gente clica nela, ele carrega todo esse novo painel aqui, habilitado com essas cores azuis por algum motivo, eles escolheram essa cor aqui para serem as configurações do site, e aqui você consegue definir cores globais, fontes globais, inclusive fazer modificações no estilo do tema diretamente pelo Elementor, tá? Então você consegue aqui alterar a tipografia padrão para cada um dos títulos, você consegue definir aqui um estilo padrão para todos os botões que você criar nesse site. Também se as imagens ela tem algum recorte ou um efeito de sombra ou uma borda específica, você também já consegue definir isso por aqui e inclusive para campos do formulário, caso você tenha o Elementor Pro nesse caso específico. Para todas as outras funções, isso aqui funciona no Elementor gratuito sem problema nenhum. Inclusive nesse site aqui eu ainda não instalei o Elementor Pro, mas eu vou instalar porque eu quero fazer realmente um trabalho profissional aqui pro Matheus. E sim, no tutorial eu vou explicar fazer passo a passo o site aqui. O que eu tiver utilizado do Elementor Pro, eu vou ensinar usando o Elementor Pro para vocês também. Então fica de olho pra você não perder esse tutorial. Mas ó, voltando aqui para as cores globais, no caso do Matheus, como o logotipo dele tinha esse amarelinho aqui como uma cor destaque, foi a cor que eu utilizei para enfatizar aqui todos os pontos do site dele. Tanto essa amarela aqui, esse amarelinho, quanto esse marronzinho aqui. Então se eu vier aqui em cores globais, você pode ver que eu defini esse mesmo amarelo como uma cor global desse site. Então aqui eu botei ela tanto como cor primária, mas no final eu não utilizei essa cor primária, eu utilizei essa cor de acentuação aqui que eu criei. E aí a vantagem disso, como eu criei essa cor global e configurei aqui todos os botões, todas as imagens aqui com essa cor global, se eu quiser alterar ela por algum motivo para testar alguma coisa, eu posso só vir aqui e olha só, se eu mexo nessa cor, tudo que está utilizando essa cor global aqui vai ser atualizado. Então imagina que a gente tivesse mudado para esse verde aqui. Tudo vai ser atualizado para esse vídeo aqui de uma maneira bem fácil. Tudo que tá com aquela cor de acentuação, né? O bacana disso, de novo, quando você está começando a construção do site, às vezes você não definiu exatamente qual vai ser a cor que você quer utilizar como uma cor de destaque. Às vezes está fazendo alguns testes. E aí você configura um monte daquelas cores e aí você descobre que, putz, esse amarelo não tá legal não. Podia ser um amarelo, por exemplo, aqui eu usei um outro amarelo aqui, uma saturação um pouquinho maior. Então imagina que a gente quisesse aumentar um pouquinho a saturação. Em vez de eu ter que editar ali todos os elementos que eu construí ali um por um ou sair copiando o estilo, eu só venho aqui e mudo a cor de acentuação e pronto, ele já atualiza para todo o nosso site, tudo que tiver configurado para usar essa cor de acentuação. Usei isso aqui também, ó, para usar esse amarelo aqui do tema, que é esse marronzinho aqui, ó, então poderia alterar ele, inclusive estou pensando em deixar ele um pouco mais escuro, ó, esse aqui faltou por algum motivo, eu vou ter o retrabalho aqui de alterar ele, mas olha só que bacana, eu altero aqui e já vejo o site, vejo se ficou melhor essa minha escolha ou se não está combinando. Então você fazer isso é bem prático, você pode fazer isso tanto com as cores, você pode criar quantas cores globais você quiser, basta você vir aqui, criar cor global, seleciona ela e dá um nome aqui para ela, então vermelho ou vermelho destaque, alguma coisa do tipo, e aí pronto, uma vez que a gente atualize, posso aqui ó, voltar ao editor, pro painel de edição do WordPress, e aí se eu quiser usar aquela cor de destaque que eu criei, eu vou vir aqui no elemento, na seção, na coluna, no widget que eu quiser usar aquela cor, vou vir aqui em estilo, vem aqui ó, clico nesse ícone aqui de tipo um globo, uma coisa assim, e aí a gente vem aqui e escolhe a cor que a gente quer utilizar. Prontinho, tá aqui com vermelho, se eu quiser alterar, eu vou lá nas configurações e altero essa cor para tudo que tiver sido configurado dessa forma.
Mesma coisa funciona para as fontes, tá? Então se a gente vier em configurações de site, a gente pode fazer isso também com as fontes globais. Então eu quero que um título utilize tal tipografia, com tal opacidade, com tal espessura de fonte, tamanho de fonte, a gente já configura tudo aqui na fonte global. Se a gente precisar mudar a fonte ou fazer algum outro teste, fica bem mais rápido, agiliza muito o nosso trabalho. E mesma coisa aqui para tipografia, botões, imagens e campos do formulário. E por fim, e não menos importante, a última dica que eu tenho aqui para vocês, que eu gosto muito, eu faço sempre que eu estou começando a desenvolver um site, é criar simplesmente uma página de rascunho. Então se a gente vier aqui nas páginas que foram criadas para esse site, ou estão sendo desenvolvidas pelo menos nesse momento, eu tenho aqui uma página chamada aqui rascunho, o status dela é como privado, porque só eu que quero ter acesso a ela, não é para ela ranquear no Google nem nada do tipo, é só para o desenvolvimento, para eu ir jogando lá, sabe? Você vai tendo umas ideias meio malucas, será que isso aqui vai ficar legal? Às vezes é uma ideia que tem até potencial, mas o seu cliente veta ou você não soube trabalhar ela da melhor maneira possível. Em vez de você deletar simplesmente aquela seção, e aí, putz, vai que você quer recuperar ela, ou vai que aquela ideia não era tão ruim assim, você vê uma referência melhor. Então eu vou salvando esse lixo, digamos assim, aqui na minha página de rascunho. Não precisa ser uma página otimizada, é só para você ir jogando as suas ideias lá, e isso vai facilitando o seu desenvolvimento. Até mesmo para você apresentar para o seu cliente. Muitas vezes, nesse caso aqui inclusive, eu mostrei aqui 3 possíveis seções de capa. Então eu fiz essa primeira versão aqui, era um fundo mais escuro, tinha aqui uma imagem que remete um pouco, lembra um pouco aqui na parada, no tema de direito, ficou algo um pouco mais formal. E eu usei essa cor de destaque aqui para quebrar um pouquinho a formalidade. Só que, pô, o Matheus, ele é muito novo e a identidade visual dele está muito baseada aqui nesse amarelo. E eu achei que ficou legal. Então eu apresentei uma outra possível seção para ele, indo completamente no lado oposto, que foi essa seção. Cara, vamos só validar uma ideia aqui. Se a gente colocasse tudo amarelo, tu acha que ia ficar legal? Você acha que faz sentido? A gente pode trabalhar algo mais ou menos nessa linha. E aí eu cheguei no meio termo aqui, para também não ficar muito desgastante para os olhos, tudo amarelo. Eu botei aqui essa parte amarela aqui e o resto, para a gente trabalhar textos, esse tipo de coisa, esse fundo branco, que é mais neutro e é mais agradável aos nossos olhos. Então achei que ficou uma combinação muito legal, mas pô, essa ideia aqui, ela não é completamente descartável. Então vai que a gente volta a essa essência aqui, ou eu quero criar uma nova seção, que eu quero passar mais seriedade, então eu poderia usar essa estrutura sem ter que fazer ela do zero de novo, já uso algo pronto. E inclusive a gente vai tendo outras ideias aqui, talvez até construindo uma linha de raciocínio de design. Então eu gosto muito dessa página rascunho, depois você pode deletar ela ou salvar ela ali como privado, exporta ela e salva no Drive, alguma coisa do tipo, mas para um primeiro momento eu acho que ela é bem bacana da gente fazendo. Vai que a gente cria uma outra página, a gente já tem aqui as seções mais ou menos prontas e isso facilita novamente o nosso trabalho. É isso aí, essas foram as 7 dicas matadoras para aumentar a sua produtividade aí com o Elementor. Claro que eu não tenho como eu falar todas as dicas do mundo, então deixa aqui embaixo nos comentários se tem alguma dica aí que você tem pra gente e pra galera, pra comunidade aqui da Escola de Sites. Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado. Se você não tiver nenhuma dica, me deixa aqui embaixo então qual que foi a sua preferida dessas 7. E eu tô pensando aqui se eu não faço 7 dicas utilizando o Elementor Pro. Então se vocês gostarem desse quadro, eu gravo um vídeo aqui focado em Elementor Pro, ou até mesmo mais geral ali pro WordPress ou plugins, deixa aqui nos comentários e a gente vai continuando nossa conversa aqui. Deixa seu like nesse vídeo também, que ajuda bastante aqui o nosso canal. Envia esse vídeo pro amigo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve porque eu vou te ensinar como fazer esse site aqui passo a passo, totalmente do zero, usando o Elementor. Então não vai perder esse mega tutorial, hein? É isso aí, eu sou o Bruno da Escola de Sites e eu te vejo no próximo vídeo.